Opa, vamos lá pessoal. Essa aqui é a 14ª semana do projeto aqui de $100 na conta Cents. A gente fazendo operações sem stop, com gerenciamento pela margem, né, que a gente chama de swing sem stop no Forex, né. E como a gente tá? Esse aqui é o MQL5 na conta. O link para você ver ele tá aí na descrição do vídeo, né? E no texto ali abaixo do vídeo. E aqui ele mostra o MQL é o nosso currículo da conta, né? Isso aqui é linkado diretamente com a conta. Eu não tenho como alterar esses dados aqui, né? Então essa é a leitura que o site do MQL5 faz da minha conta. Ele copia as informações direto do servidor. Eu não tenho como influenciar isso daqui. Então, para vocês verem, a gente tem a conta, tá aqui. Na verdade, já tem 15 semanas de existência aí, né? Ele está mostrando aqui um saldo líquido, né? Aqui 11.350. Se você está chegando agora no canal, eu sugiro que você assista o primeiro vídeo da playlist que explica como é que é o funcionamento da conta. Esse aqui é o saldo operacional da conta, né? Na verdade, seria o equivalente a $113 e aproximadamente 53 cents, né? Todos esses valores que você está vendo aqui, eles estão multiplicados por 100 aqui, porque a gente trabalha com, né, na conta cents, a gente trabalha com centésimos dos valores reais, ok? Vamos lá, para quem já está acompanhando, então, como é que está o andamento da nossa conta? Né? Depois dessas 13 semanas, ela já tem 6% de crescimento. E aqui, né? Aqui no meio você consegue ver, né, os nossos taxa de acerto, 100% de lucro, né, 100% de acerto nos trades, né, atividade de trading aqui. E o trading são só operações manuais, sem uso de robô. Aqui ele mostra o máximo drawdown da conta, né? Foi a maior reduzida de saldo que a gente já teve, né? Com várias ordens negativas indo contra a gente. O maior drawdown que essa conta teve foi de 5% até agora, o que é bem suave, né? E a gente está aí com um lucro já realizado aqui de 570, né? Então seria o equivalente a $5,70 aí, né? Aqui o depósito inicial, se alguém tiver dúvida, eu tive que fazer aquele ajuste lá que eu comentei nos outros vídeos, né? Mas se você fechar essa conta aqui, são $100 iniciais. Eu tinha feito uma transferência errada por engano, eu tive que repor, né, o capital ali. Aqui você encontra todas as informações. A gente tem na account aqui, nessa aba, você vai ver todas as operações que estão abertas. O preço de entrada, aonde está colocado o take profit, né, da ordem, se ela está sem take profit, se ela tem stop de saída, né, um stop loss aqui, né, um stop de saída, né. Geralmente a gente usa isso para proteger a conta quando ela está positiva. Aliás, eu estou vendo esse stop aqui, ó, no SDCHF 072644, sendo que a ordem está negativa aqui contra a gente ainda. Isso aqui está errado, eu vou conferir isso aqui lá na conta. Esse stop, eu não podia ter esse stop aqui, eu devo ter colocado o stop na ordem errada lá, porque eu estava protegendo ordens do SDCHF que estavam positivas, né? Vamos ver isso aqui. E aqui no Trading History a gente tem as ordens fechadas, tá? Aqui, essa coluna onde aparecem esses números vermelhos aqui é a cobrança do swap. Só, pô, você não tinha falado que com a corretora você pede para não ter a cobrança do swap? Sim, a gente fez isso, né? Mas essas ordens aqui, eu já tinha aberto elas antes de pedir para a corretora tirar o swap da conta, porque eu tinha esquecido quando eu fiz o cadastro. Então pode ver aqui a ordem aberta em 29 de setembro, ordem aberta em 29 de setembro, por isso que ela aparece com o swap ainda, né, sendo contabilizado na conta. Você vê que depois disso, as demais ordens já não tem mais cobrança de swap, ok? Vocês podem fuçar à vontade aí, entrar na página aí e ver todas as informações. Agora eu preciso ver, vamos ver isso aqui. Fiquei preocupado agora com essa ordem aqui, isso aqui não deveria estar aqui. Então, vamos ver, a gente tem uma ordem no USD-CHF, foi uma compra na altura do 0.91800. Vamos lá para a conta. USD-CHF
né? Vou puxar o gráfico na tela aqui. Para fazer isso, eu só seguro, eu clico aqui com o botão esquerdo do mouse em cima do ativo aqui na coluna de observação do mercado, só arrasto ele para cá, largo ele em cima do gráfico, o gráfico muda para esse ativo. Tá, então vamos procurar também a nossa ordem aqui. Eu vou clicar aqui na coluna, no título da coluna ativos, para organizar eles em ordem. Então pode ver que todos os meus USD CHF agora estão organizados em sequência aqui, né? E eu vou ver quem é que tem o stop loss colocado. Aí, ó, tá vendo essa ordem aqui? Stop loss no 0.72, sendo que essa ordem tá negativa em 0.35. Então eu fiz alguma coisa errada aqui. Vamos ver, a gente está no gráfico mensal, né? Já abre default para gente. Essa ordem aqui eu devo ter digitado errado, provavelmente, porque a gente tinha alguns vídeos atrás, eu tinha comentado que eu queria fazer proteção de algumas ordens e tal, né? Vamos ver, essa aqui, ela é a ordem de final aqui, ó, 11.307, né? Vamos ver qual que é, se é essa aqui, ó. Não, eu tenho que clicar com o botão direito em cada uma delas aqui para ver. É uma ordem de 1 centavo, né? Acho que tá aqui um encavalado uma em cima da outra. Opa, não, agora não. Ah, é essa aqui, mais altinha aqui, ó. Essa aqui que tem a linha verde. Talvez eu tenha clicado com o mouse sem querer aqui enquanto estava mexendo e arrastado, criado um stop loss para ela, né? Sabe quando a gente faz assim e acaba arrastando, ó? E aí criado um stop loss lá para baixo do preço. Você vê que, ó, eu vou largar esse stop loss aqui, ó, na faixa do 0,87,884. Olha lá, ó. Viu que mudou o valor aqui na tabela? Né? Agora ele está marcando ali a posição que eu coloquei o stop loss. E o que eu vou fazer? Eu não quero esse stop loss aqui. Eu vou clicar com o botão direito do mouse sobre ele e vou cancelar essa perda máxima. Pronto. Aí, ó, desapareceu da tela. Ok? Desapareceu da coluna aqui também. E se você for ver lá no MQL5, vamos ver agora, vou mandar atualizar aqui. Ele estava aparecendo aqui embaixo. Eu não sei se ele faz isso instantâneo. Eu acho que ele demora. Ele tem um delay aqui. Eu não sei a quantos minutos, a cada 15 minutos, a cada 5 minutos, eu não sei de quanto em quanto tempo ele atualiza as informações com a nossa conta aqui. Não sei também se dá para mandar fazer isso assim, manualmente, né? Atualize agora. Eu acho que pelo jeito, acho que não. Acho que tem que esperar que ele faça a atualização automática dele aí. Mas a hora que ele fizer, ele vai corrigir ali. Bom, vamos lá para nossa conta. 13ª semana. Então, como é que a gente está? Vamos ver aqui a negociação. A gente está aqui com 10.570, capital líquido, né? Já acima de 11 aí. Margem, a gente continua com a nossa margem bacana, né? Olha lá, 67, margem livre 11.000, nível de margem 16.960. Lembre que eu comentei logo lá no começo que essa conta eu abri com uma alavancagem 1000, né? 1 para 1000. E não é necessário, tá? Vocês podem abrir ela com uma alavancagem que a gente considera mais segura, que é 1 para 50 nessa conta Cents da FBS, acho que é a menor possível. Mas se você for abrir uma conta standard para operar aí, vamos dizer, com $1.000, $2.000, dinheiro real, você pode abrir com 1 para 30 por aí, que é a recomendação do Willie Heine também. Aí você vai ver um percentual de alavancagem menor aqui embaixo, né? Então isso aqui é como se você estivesse dividindo isso aqui por 100, tá? Então, se dividir 16.000 por 100, você vai ter 169, é isso? Eu tô falando besteira aqui. Vamos fecha aqui, né? Cadê vírgula? Calculadora, pra gente não falar besteira. Eu preciso pensar se é simplesmente a gente fazer a conta assim mesmo, tá? Mas vamos lá. 11.309 dividido por 100, você vai diminuir as vírgulas aí, são 113, né? Então eu diria aqui que a gente tem uma margem livre, né? De 113. Tá. E essa margem percentual, não, eu acho que não é assim que a gente pode calcular a proporção entre a margem desse jeito, não. Eu preciso pensar agora, ver direitinho sobre isso aí.
com essa quantidade de lotes aqui, com certeza a gente teria uma margem bem maior, né? Mas eu acho que assim, você vai estar vendo uma porcentagem aqui em torno de 169%, alguma coisa assim. Mas o valor financeiro aqui da margem vai ser diferente, tá? Mas de qualquer forma, a gente está bem tranquilo com relação à margem aqui, né? Então vamos lá. Essa semana eu vou olhar meu histórico aqui. A gente fechou alguma hora essa semana? Como é que eu posso saber? Se você olhar no seu telefone celular, se você olhar no smartphone, o aplicativo do MetaTrader, é mais fácil de você chegar lá e falar e pedir para ver assim, o histórico de hoje, o histórico de 2 dias atrás, um dia atrás, semana passada. É mais fácil de você ir selecionando e vendo os períodos que você quer o histórico. Aqui ele está mostrando para mim o histórico da conta toda desde a abertura dela, desde o início. Se eu quiser ver o histórico só de uma semana, por exemplo, o que eu faço? Eu clico com o botão direito aqui em qualquer lugar da planilha. Aí eu venho aqui, personalizar o período. Hoje ele está me mostrando esse histórico completo. Eu posso pedir o histórico do último mês, né? Então ele vai me dar aqui os últimos 30 dias, né? Ou eu posso pedir aqui personalizar o período. Eu quero da semana passada, né? Então vamos ver. A semana passada ela começou aqui no, né, janeiro, né? Vamos pegar desde o começo de janeiro, vai. Vamos pegar desde o dia 1º, que é a sexta-feira ali, logo depois do começo do ano. Então, na verdade eu quero aqui janeiro. Então eu quero de 1º de janeiro até hoje. A gente vai ter 13 dias aí de operação, mais ou menos, né? Aí, olha lá. Então, nesse período, agora em 2021, desde que virou o ano, desde que virou o Réveillon, ele fechou essas ordens aqui. 1, 2, 3, fechou 4 ordens, dando esses 108 $108 de lucro aí, né? A maior ordem foi essa aqui, com 56 no áudio JPI. E a menorzinha foi essa aqui do Urso HF, o alvo mais curto. Por essa aqui, ela fechou na proteção? Não. Essa aqui ele não está indicando para mim aqui como eu fechei. Então agora eu não sei se essa aqui talvez eu tenha fechado lá na mão, mas se você ver aqui nessas colunas aqui do meio, quando ele mostra para mim aqui no stop loss valor em vermelho nessa ordem fechada, e essa daqui está mostrando valor em verde aqui, é porque a ordem ela fechou batendo no take profit. Essa aqui está em verde, né? E aqui, essa que está aqui em verde fechou atingindo o alvo do take profit. Essas duas que estão em vermelho aqui, elas fecharam na proteção, naquele trailing stop que a gente colocou atrás do alvo. E essa primeira aqui, provavelmente, tá? Não tenho certeza se eu estou falando besteira, mas provavelmente, por não estar pintado nem de vermelho nem de verde, eu devo ter fechado lá na mão, simplesmente vindo aqui na minha aba de negociação aqui, né, na esquerda, clicado num xizinho desses do lado direito aqui e fechado a ordem, tá? Vamos lá. A gente tem algum par para colocar? Como é que a gente tem? A gente tem aproximadamente aqui, a gente está entre 60 e 70 de volume de lote, não sei o número exato agora, mas acho que, se eu não me engano, é 0,67 a gente está. Eu teria aí até ainda mais 30 ordens, pelo menos, para abrir com 0,01. É interessante sempre você fazer essa conta antes de começar a colocar ordens ver como é que está a posição na sua semana. Quantas ordens fechou, se liberou mais margens, se você pode repor essas ordens que fecharam, quantas você pode abrir a mais e tal. Eu, de qualquer forma, é aquilo que eu comento sempre com vocês. Eu gosto de guardar uma quantidade de ordens para deixar aí uma munição para a gente usar se o mercado fizer movimentos muito violentos, muito bruscos aí, e, né, extremos e tal. Vamos ver como é que andam as coisas. A gente está vendo que o dólar australiano, de uma maneira geral, todos os pares relacionados ao dólar australiano, o dólar australiano tem andado muito bem, muito forte, né? Então, por exemplo, aqui no dólar australiano contra o dólar canadense, eu acho que a gente não tinha feito nenhuma operação nessa conta ainda, nesse par, né? Porque quando eu comecei a rodar essa conta, vamos lá, meses, eu tenho 3 meses com essa conta, então, se a gente for ver, a gente vai ter aqui, né, esse mês de janeiro, o mês de dezembro, o mês de novembro,
outubro, setembro, mais ou menos quando a gente começou. Quando eu comecei essa conta, esse par estava aqui em cima da média de 200. É um que eu abria todo dia e falava assim, não, tá no meio do caminho, não vamos fazer nada. Tá no meio do caminho, não vamos fazer nada, né? É só assim, poxa vida, né, cara, meu, quanto tempo a gente vai ter que esperar? Meses, né, pra gente fazer alguma operação no par, etc, né? E agora a gente pode ver que olha só como é que tá andando, né? Veio o candle do mês passado, de dezembro. Olha aqui, né? O quanto ele afastou da média de 200. Se a gente tiver mais um candle igual a esse, ele já vai chegando no topo do indicador ali. Então você pode ver que daqui a mais um mês, pode ser que esse par aqui comece a estar mostrando posições aqui de estar sobrecomprado, né, que a gente fala, e já está cansando, né, os compradores estarem cansando e ele começar a dar indícios de que a gente pode entrar com venda nele, né, com os alvos apontados aqui para baixo, para a região da média central. Tá? Então agora a gente começa a acompanhar esse cara, né? Aí você pode fazer vários tipos de análise aqui. Se você gosta, se você quer aprender um pouco mais sobre análise gráfica, análise técnica e tal, você estiver lendo algumas coisas, descobrir um indicador e tal, vem aqui, olha, não tem problema nenhum você chegar aqui, se eu estou usando a sugestão que você está usando a sugestão que eu te dei, por exemplo, Kapizak no mensal, banda de Bollinger no diário, alguma coisa assim. Então, você pode ver aqui, por exemplo, lista de indicadores. Clica com o botão direito ó, no meio da tela aqui do MT5, pede aqui lista de indicadores e você pode ver, ele vai te mostrar aqui, né? Então, né, quase que estão as médias móveis, Bollinger, né, Kapizak e tal. Você pode vir aqui e clicar nele, né? E colocar aqui, ó, comum, parâmetros, cores, vir aqui na visualização. Você pode simplesmente chegar aqui, ó, ele está só no mensal. Vou fechar a visualização dele do mensal, tá? Então, vamos ver, gráfico semanal, mensal, cadê? Kapizak, né? É muito fácil, né? A gente fala assim, propriedade dele, cadê? Kapizak, visualização. Não, eu habilitei todos, né, na verdade. Então, o que eu quero? Mostrar dados na janela, todos os períodos de tempo, né? Visualização. Não, eu não quero nenhum período de tempo. Aqui, ó, vou clicar aqui e deixar X em todo mundo. Ok. Vamos ver. Aí eu acho que eu tenho que deletar ele na mão para fazer isso. Poxa vida. Aí ele volta. Eu tô querendo mudar e ele volta. Vamos ver, pensar como é que eu faço. E ele está mostrando ainda em todas as janelas agora, né? Aqui, ó, todos os períodos de tempo. Vamos lá. Eu não quero ver ele em nenhum. Vamos ver se fica aqui. Ok. Nada. Então vamos lá. Excluir indicador. Pronto. Clica no botão direito nele e exclui o cara. Depois eu ponho ele de volta. Eu achei que tirando a visualização ali eu conseguisse zerar ele em absoluto, mas não dá. Pelo jeito, para você tirar de todos os tempos gráficos, você tem que tirar. Se você não quer perder a configuração do indicador, joga ele por um tempo gráfico que você não use, joga ele por 1 minuto aí, depois você pelo menos você consegue ainda visualizar ele na lista. Como eu excluí, ele não está nem na lista aqui agora. Mas vamos lá. Se você quiser ver o gráfico com a tela limpa, por exemplo, só as médias móveis, você quer colocar um outro indicador aí, você pode usar qualquer indicador que você quiser, vai vendo que você está aprendendo, vai experimentando. Só a única coisa é o que? Se você olhar aqui, mantém pelo menos essa média de longo período aqui de 200 e parte sempre da visualização dos tempos maiores, a partir do gráfico mensal, tá? E aí, você, com esse contexto do gráfico mensal, vamos ver, aqui, deixa eu ampliar um pouquinho, tirar isso aqui da frente, né? Vamos lá. A gente está vendo, se vocês olharem aqui, a gente está vendo esse gráfico desde 1994, aqui ó, na régua de tempo, aqui embaixo,
né? Então, você tem aí mais de 20 anos de gráfico na tela agora, né? Em gráfico mensal. E aí, nesse período todo, o que que você está vendo aqui? Você está vendo que ele vem respeitando, né, esse fundo, né? A gente teve aqui, ó, ele segurou o preço nessa região aqui, lá pelo, ó, perto dos anos 2000 aí, né, 1999, 2000, 2001. E depois a gente teve, aqui ó, em 2007, 2008, a gente teve um rompimento dessa linha, desse fundo, mas que no mesmo mês o preço voltou para cima e olha lá onde ele foi parar, lá em cima, né? Mas aí depois o preço cai e ele volta a fazer um teste, né? E aí o fundo segura o preço de novo, no mesmo patamar que ele segurou aqui nos anos 2000, ele segurou de novo o preço aqui em 2007, nessa região aqui, né? E depois, quando a gente teve aquela queda brusca do Covid, agora, fevereiro, março de 2020, o preço despencou, mas ele não chegou a tocar esse fundo, né? Então, para você ver que esse fundo aqui está bem baixo, né? E, por outro lado, a gente tem essas máximas aqui, né? A gente tem, se você colocar ali pelos dois topos iniciais ali dos anos 90, você vai ter essa linha paralela ao fundo aí, você tem essa região, mas também dá para traçar uma linha pelos fundos mais modernos, digamos assim, um pouco. Fundos não, né? Pelos topos mais modernos, dá para a gente trabalhar, desenhar ou pensar numa linha de resistência, né? Mais essa segunda linha interna aqui, né? E como vamos dizer, como uma linha mais moderna um pouco. E a gente também pode considerar o que? Essa linha de tendência de baixa aqui, né? Que vem desde 2012, 2013 mais ou menos. Então, você começando a acostumar o olho a enxergar esse contexto, principalmente esse contexto aqui de topos e fundos em períodos longos, você vai aprender que se o preço está pelo meio do caminho disso, não me interessa colocar nenhuma entrada. Eu não quero me expor aqui, por mais que ele me dê indicações de que ele está forte, vai subir, ele pode vir testar essa região, a gente não trabalha nesse sentido, tá? A gente prefere, né, seguir o apoio, né, apoiado no conceito de que pares de moedas de países de economia forte tendem a se equilibrar. Então, o nosso argumento é o que? É que eles tendem a, quando estiverem em desequilíbrio, ou seja, quando eles estiverem afastados dessa região central aqui, eles vão tender a voltar para ela. Então, o que eu quero fazer? Eu quero pegar, né? Vou considerar essa região central como alvo e eu vou considerar essa região de topo como entrada para fazer vendas com alvos para a direção central. E eu vou pegar essa região de fundo aqui, vou pegar essa região de fundo aqui e nela eu vou buscar fazer compras com alvo para a direção central. E é assim que a gente vai trabalhar nesse par. Esse está bem fácil de exemplificar porque ele está bem horizontal nesse período todo. Nos outros pares a gente vai ver que essa situação já tem, né? Ela é mais orgânica, um pouquinho mais difícil de visualizar talvez, né? Mas o importante é você acostumar o olho, mesmo sem indicador nenhum, você conseguir enxergar isso no gráfico, tá? E aí, mesmo que você coloque um indicador aqui, que por causa dessa tendência forte que o dólar australiano está subindo igual ele está subindo, o indicador vai dizer para você compra, 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 ele está considerando uma indicação de compra, mas em que você vai ter uma boa probabilidade de acerto, desde que você coloque um stop de saída atrás, caso o preço volte e a sua operação não dê certo. E não é o nosso caso, a gente não trabalha com stop de saída, né? De stop no prejuízo, tá? Então, esse tipo de indicação, esse tipo de operação, a gente não faz, né? Uma outra consideração sobre isso também é o seguinte: vocês vão ver que várias vezes o que acontece? A gente acaba fazendo operações um pouco contra a tendência,
né? Porque assim, o preço está subindo, né? Por exemplo, ele está subindo. Uma hora que ele bater aqui em cima, a gente vai falar assim, já vamos vender. Na verdade, o ideal não é só o preço estar nessa região. O ideal é, quando ele estiver nessa região, você sabe que agora você só vai procurar vendas, você não vai procurar compras, né? Então, quando ele estiver aqui, por exemplo, né, se o preço chegar até aqui, você não vai procurar compras, você vai procurar vendas, né? E como você vai procurar vendas? Você vai vir nos tempos menores, né, semanal, você vai olhar no diário, vai olhar na H4 e vai ver como está a situação em relação às médias, em relação aos outros indicadores que você vai estar usando, e pode, né, a indicação, inclusive do Willi Heine também, é usar como menor tempo para fazer entradas para essas operações de longo prazo que a gente coloca, usar o 30 minutos. Né? E aí no 30 minutos você vê se o preço está te mostrando alguma indicação de querer ir naquela região. Então vamos supor que hoje esse par aqui, ele tivesse aqui no mensal, ele estivesse numa região, vamos supor que ele tivesse aqui numa região de topo hoje, né? Vamos supor que ele já tivesse subido até aqui e ele estivesse trabalhando aqui nessa região, né? Mais no alto. E a gente falasse assim, vamos vender, vamos ver se dá para vender. O que a gente ia fazer? Ia olhar os tempos menores, tal, ia chegar aqui no 30 minutos e vamos supor, por exemplo, que a gente visse uma situação dessa, né? Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo que o preço veio subindo forte nessa tendência de alta, né? Aqui toda. Opa, verde não, vermelho não, né? Melhor verde, né? Tá aqui, ó, nessa tendência de alta toda. Aí ele deu uma primeira fraquejada dele nesse momento aqui, ó, em que ele perde essa tendência de alta, ele rompe ela para baixo e ele também perde a média de 200 períodos aqui. Além da média de 20, o preço que o tempo todo veio trabalhando apoiado sobre a média de 200 períodos, olha, ele tocava nela e subia, tocava nela e subia, tocava e subia, tocava e subia, tocava e subia, tocava e subia. Olha quantas vezes ele fez isso. E aí chegou numa hora aqui, são 200 períodos de 30 minutos, né, nesse gráfico, né? Chegou nesse momento aqui, o que ele fez? Ele rompeu ela para baixo. Depois de romper ele para baixo, o preço desceu, aí ele volta para testar, né, o suporte rompido vira resistência, né, porque o que era suporte abaixo do preço foi rompido, agora essa linha está acima do preço, ela é uma resistência. Ele volta a testar aqui essa linha de tendência de alta rompida, agora ele volta a testar ela como resistência para tentar voltar para cima do canal lá de alta que ele estava, e ele não consegue, ele é rejeitado pela linha, a gente vê aqui, né? Então, ó, a linha de tendência de alta, a gente continua deixando ela prolongada aí, e você pode ver que agora o que o preço fez? Ele, depois de romper aqui, ele veio e testou, tocou na linha de tendência de alta aqui, testou e tocou ela aqui de novo, né? Depois dele testar ela aqui na segunda vez, e a gente tudo isso no 30 minutos, o que ele fez? Ele já não está conseguindo mais renovar as máximas, fazer máximas mais altas do que as máximas anteriores. Pode ver que ele tinha feito essas máximas aqui, fez aqui, aqui, e agora ele fez aqui, e ele não está conseguindo romper essa região, né? Então a gente já viu que ele está trabalhando abaixo daquela linha de tendência de alta, e ele já não está conseguindo mais renovar essas máximas. Ou seja, tudo isso mostra para a gente que ele já está numa região mais interessante para a gente fazer vendas. Ele está cansando a compra, né? Se aliado a isso, o preço já estivesse naquela região do mensal que a gente comentou, né? Aí seria um momento interessante para a gente fazer vendas. Pô, você me mostrou isso aí agora, eu acho que eu vou vender o Audicad aí agora no 30 minutos? Não. Primeiro porque assim, você vai estar vendo esse vídeo atrasado, tá? Porque né, eu não posso dar recomendação de compra vendo, não sou analista nem nada. Então, quando você estiver assistindo esse vídeo, esse período já passou, né? Você vai estar vendo só um exemplo de histórico passado aí. A outra coisa é
Porque assim, a gente está falando de uma hipótese, né? Que se o preço estivesse nessa região no mensal, e ele não está, né? Ele ainda está caminhando para lá, ok? Mas aí é o que eu estava comentando antes. A gente estava falando assim, várias vezes vocês vão sentir que a gente está operando como se a gente fizesse operações contra a tendência. O preço está vindo para cá, querendo subir, querendo subir, querendo subir. Quando chega aqui, a gente vai estar pensando em venda, a gente vai estar pensando em fazer uma operação contra essa tendência toda principal que ele veio mantendo aqui. Mas por quê? Porque a gente acredita que essa tendência vai cansar e ele vai voltar aqui para a região central. Dá para simplesmente fechar o olho aqui pelo mensal, olhar só no mensal, só porque ele chegou na região e tacar uma venda aqui? Dá. A nossa margem, o nosso gerenciamento de margem permite a gente fazer isso. E se você assistiu meus vídeos passados, você vai ver que em vários momentos eu coloquei entradas dessa forma, né? Mas se você fizer afinar melhor a sua entrada e olhar os tempos menores, com ou sem auxílio de indicadores, ou com a experiência que você tiver de análise técnica, ou de análise gráfica, ou de análise fundamentalista, de avaliar as notícias e o mercado como está, a situação da economia dos países e tudo, não importa qual seja o seu argumento, mas se você conseguir afinar melhor, né, e tirar proveito do contexto em que, ok, o preço está num contexto de venda e agora eu vou, baseado nas minhas outras ferramentas, que são essas que a gente comentou, eu vou tomar uma decisão se eu coloco uma entrada de venda aí ou não. Então, o que a gente tem que buscar agora? A gente tem que buscar fazer entradas cada vez mais refinadas, né, para a gente conseguir extrair o melhor do mercado, melhorar o nosso desempenho, e a gente tem que ver qual caminho que a gente prefere seguir para fazer isso. Eu gosto muito de análise gráfica, né? Outras pessoas vão preferir usar indicadores, robôs, ler jornal, né? Ou sei lá, pedir ajuda para um, né, biscoitinho chinês da sorte, jogar uma cara ou coroa. Cada um vai ter a sua preferência para tomar essas decisões, né? Mas vocês vão ver que várias vezes a gente vai estar lidando com essa situação de contexto de estar colocando ordens contra a tendência. E muitas vezes a gente vai estar abrindo mão de operar tendências fortes como essa daqui, né? Esse par aqui, ele deu um sinal lindo de compra aqui embaixo, né? Olha só, o preço foi rejeitado nessa região aqui do fundo, do suporte. Aí a gente teve essa barra toda aqui que foi ela engolfou toda a parte superior do candle anterior ali, né? Então o corpo dela superou a máxima da barra anterior de venda ali, né? E aí depois ele recuperou aqui, passou para cima da média de 20 períodos. A vela seguinte que abriu, o candle seguinte que abriu, ele abriu muito próximo do fechamento do candle anterior, ele não teve quase retração nenhuma, ele não rompeu mais a média de 20 para baixo, ele já subiu direto. E aí a gente tem essa sequência que foram 1, 2, 3, 4 barras fortíssimas de compra, né? E aí ele rompe a média de 200, confirma o rompimento da média de 200 dele, né? Depois disso, ele perde a média de 200, volta para testar até a média de 20 aqui, né? Não consegue romper a média de 20, usa ela como suporte, volta a romper a média de 200, tenta romper a média de 20 aqui para baixo de novo e falha. E aí quando ele falha aqui, ele deu uma entrada linda, maravilhosa de compra aqui. Só que se para comprar aqui, o que teria que fazer? Teria que colocar um stop de saída, um stop loss, logo aqui abaixo da média de 200, ou abaixo da mínima dessa barra, ou abaixo da mínima da barra anterior, para você entrar com uma compra aqui e um alvo lá para uma região que a gente acredita que é para onde ele está indo, que é para a região superior do gráfico, indo buscar fazer um teste naquela resistência toda do mensal histórica que a gente comentou lá, né? Você fala, poxa vida, se a gente acredita que o preço está indo até lá, por que a gente não compra para ir comprado naquela direção e já lucrar nesse movimento? Porque o risco dele desistir de fazer isso no meio do caminho e voltar correndo para a média de 200
é muito grande, né? Porque comprar aqui é contra o conceito de que os pares das moedas dos países fortes tendem a se equilibrar. A gente vai estar comprando, por mais que tenha uma indicação de tendência de alta aqui, a gente estaria comprando uma condição, a gente estaria apostando numa condição que vai contra o conceito principal da estratégia, que é a espinha dorsal da estratégia, que é de que o preço quer voltar para a média, né? Então, assim, a gente estaria apostando nessas forças muito maiores que estão agindo no momento agora e fazendo, né, levar o preço para longe. E só que para fazer isso a gente teria que fazer com stop loss, porque o risco dessa uma operação dessa voltar contra você e com força é muito grande. O outro problema qual que é? Você imagina aqui, vamos diminuir um pouco o zoom. A gente está falando desse gráfico mensal, né? Aí você imagina que uma coisa é a gente colocar uma... Vamos lá, a gente tem uma região aqui que a gente buscaria compras e a gente tem uma região lá em cima que a gente buscaria vendas, né? Se você fizer uma compra aqui embaixo com intenção... Opa, vamos pôr ver isso aqui. Uma compra aqui embaixo com intenção de buscar um alvo na média de 200, mas essa compra que você fez no meio do caminho, o preço cansar por aqui e resolver vir contra você, a probabilidade, né, a distância que ele vai andar contra você, né, é uma probabilidade baixa e uma distância proporcionalmente pequena em relação ao restante da área em que a gente acredita para onde o preço quer ir, né? Então, eu diria que aqui a gente está comprando o quê? Né? Você está fazendo uma compra aqui embaixo, você, né, nessa região aqui embaixo, se você faz essa compra com alvo para cá, o seu risco de probabilidade qual que é? É o preço querer vir buscar essa linha de suporte aqui, né? Então você tem um volume aí, um tamanho de deslocamento de risco deste tamanho. E você está fazendo isso para buscar um alvo deste tamanho. Diria que isso aqui é o que? 2 vezes maior do que isso aqui. Uma proporção de pelo menos 2 para 1. Agora, se você está aqui na outra situação, vou deixar essas cores aí, vou pôr a outra situação em azul. Se você estivesse comprando na média de 200, indo buscar colocar um alvo lá na parte de cima dele, porque você acredita que essa tendência de alta dele é muito forte, tanto que está levando o preço contra essa condição dele querer voltar para a média e mesmo assim está levando o preço para longe, para a extremidade, né? Você fala, poxa, é tão forte que me dá vontade de comprar. Só que o risco de você fazer uma compra aqui e o preço virar contra você e vir negativo, né? Qual que é? Você está buscando um lucro pouco provável, porque é contra o conceito principal da conta. Opa, vamos pôr em azul. Você está buscando um lucro pouco provável deste tamanho, mas você está correndo um risco do preço vir contra você este tamanho e mais esse aqui também, né? Então você está apostando num volume de lucro, se expondo a um risco 3 vezes maior do que ele, pelo menos. Ok? Então tem esse detalhe também. Quanto mais alto você estiver comprando aqui, você está comprando o topo, né? Então a estratégia fica contra o conceito da estratégia, tá? Tô comentando bastante, frisando bastante isso, porque uma pessoa comentou comigo, falou, poxa, uma tendência de forte de alta dessa aqui na sua cara e você não compra esse preço, você não teria feito esta compra aqui na média de 200, tal, nessa situação, com tudo que ele te mostrou aqui, né? Aqui, eu teria feito essa compra se eu fosse colocar um stop aqui, mas eu tomei a decisão de operar sem stop, então eu não vou fazer. Ok?
Então, por hoje é isso aí. Era mais para a gente frisar essa situação do contexto aí da conta. Com relação a novas operações, o mercado ainda está andando, né? A gente ainda tem algumas coisas no meio do caminho. A gente já falou das proteções na semana passada. Vamos ver aqui, ó, o SDCHF. Olha lá, ó. Da semana passada para cá, olha como é que está esse mês. Qual foi a movimentação desse mês? Foi isso aqui, ó. Então, o preço andou, o dólar andou muito pouco. O dólar australiano andou bastante. O neozelandês andou um tanto. O euro e a libra tiveram alguma movimentação, mas vamos ver. A libra inglesa contra o dólar americano, né? O dólar também em baixa, a libra inglesa está saindo daquela condição lá para o brecht, ela está no meio do caminho para o nosso alvo ainda, né? Então, eu posso dar uma olhada aqui, uma afinada, ver se tem alguma oportunidade interessante, mas considerando o exemplo aí do dólar australiano contra o canadense, nenhum par que a gente não tenha colocado operação me parece ter chegado ainda numa condição muito interessante para a gente colocar novas ordens, como é o caso do dólar do australiano aqui. Eu vou ter que esperar mais um tempo para ele, né, cumprir esse percurso aqui para que eu possa começar a olhar vendas para ele. Ou então ele reverter tudo aqui, vir aqui embaixo, né, para que eu possa buscar compras aqui, né? Ok? Então é isso aí. Uma boa semana para todo mundo. Eu vou ver, me pediram também, eu vou ver se eu faço um videozinho sobre essa questão dos gráficos das telas aqui, que o pessoal estava falando assim, como é que você muda na tela, ele já aparece com o indicador para você uma hora, uma outra hora com outro. Então, só uma revisão rápida aqui, mas eu depois vou ver se eu faço um vídeo específico sobre isso. Vou até fechar esse aqui. Vou fechar isso aqui. O que eu faço? Eu estou deixando... Se você clicar aqui, vir aqui na observação do mercado, né? Aqui nessa coluna do lado esquerdo, né? Se você vier olhar aqui nessa faixa aqui do lado esquerdo, a gente tem todos os pares. Se você clicar com o botão direito sobre qualquer um deles aqui e pedir para abrir janela do gráfico, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma segunda aba aqui, ó, aqui embaixo aqui, e vai estar abrindo um segundo gráfico. E eu posso, para cada um deles aqui, se eu clicar com o botão direito, ele vai abrir mais um, mais um, mais um, mais um. E você vai ver que, inclusive, o seu computador vai começar a ficar meio lento, porque ele vai ter que estar fazendo a atualização dos ticks de todos esses gráficos aí, né? E então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro deixar uma tela só, uma janela só, e aí eu venho aqui, eu seguro o botão esquerdo do mouse, clicando sobre o nome do ativo aqui na observação de mercado, arrasto ele aqui para a tela do gráfico e solto. Então vamos lá, vou mudar para o CAD JPI. Opa, não. Aqui. Seguro ele, arrasto para cá e solto. Aí ele atualiza e muda para o par. A outra coisa que eu fiz, que vocês vão ver, é o que? Eu deixei para todo gráfico novo que eu abri, mesmo se eu clicar com o botão direito aqui e pedir janela de gráfico, todo gráfico que ele abrir para mim, vocês vão ver que ele abre aqui no mensal e ele abre com o Kapizak, com esse indicador aí do Kapizak. E se eu for olhar nos outros tempos, não tem o Kapizak, aqui no diário tem a banda de Bollinger, no H4 tem outra configuração e tal. Então, para quem não viu o início, a gente tem algumas informações sobre isso lá no grupo do Telegram. Entra lá, você consegue ler as mensagens, o grupo é aberto. Tem o link na descrição abaixo do vídeo. Você acessa o nosso grupo do Telegram, lê as mensagens antigas lá, você vai ter informações sobre os indicadores também, sobre essas configurações. Mas basicamente, o que eu faço? Eu venho aqui, para cada indicador, você pode clicar com o botão direito nele e ver as propriedades. E aí você vem nessa aba aqui, visualização, e você escolhe aqui e seleciona, tá vendo? Os tempos gráficos que você quer que o indicador apareça e os que ele não apareça. Então, eu não quero que ele apareça em nenhum desses gráficos aqui. Eu posso abrir a janelinha aqui, né, maximizar aqui o gráfico de horas e tal, né? E você vê que eu estou habilitando ele para aparecer só no mensal. Eu posso escolher aqui, quero que ele apareça só no gráfico de 4 horas, por exemplo, né? E aí eu faço isso para cada indicador. Então,
No caso do Capizak, eu coloquei ele para aparecer só no mensal. Aí, se eu for aqui no diário, você vê aqui o da banda de Bolliger, vou pôr o mouse sobre a linha dela, clico com o botão direito, cadê? Banda de Bolliger, propriedades dela, olha lá, ó, tá habilitado para ela me mostrar só o gráfico diário, né? Então, eu fiz isso para cada indicador. Você pode fazer isso para as médias móveis e tudo. Você pode fazer isso para os, por exemplo, candles. Se você clicar aqui no botão direito sobre ele, propriedades aqui, né? Cadê? Ó, gráfico de candles, velas, tal. Tá aqui. Mostrar. Os candles vai ser para todos os tempos gráficos. Se você quiser ver gráfico de linha ao invés de candles, você pode colocar aqui mudando no botãozinho aqui em cima, ó, gráfico de linha, gráfico de candles, gráfico de barras, né? Aí você faz as configurações que você quer. Depois disso, você pega qual é o tempo mensal que você quer, qual é o tempo gráfico que você quer que um gráfico abra quando você pedir ele. Você quer que ele abra no 30 minutos para você? Você deixa ele aqui no 30. Você quer que ele abra no mensal? Então você clica e deixa ele aberto no mensal. E com os indicadores já todos configurados como a gente mostrou ali. Aí você vai clicar com o botão direito em qualquer lugar da janela do gráfico e você vai vir aqui, ó, em salvar template, né? Você clica com o botão direito, abre o rolinho de opções aqui, você vem aqui, ó, e salvar template. Aí você vai no MT5, ele não vem mais com essa opção aqui, ó, default, tá? Aí você vem e escreve aqui DEFAULT, default, como nome, e manda salvar. No meu caso já tem, ele vai perguntar se eu quero substituir, eu vou falar que sim. Então eu vou falar aqui, ó, salvar. Já existe, você quer substituí-lo? Eu posso falar sim, né? Aí ele vai salvar, ele vai criar essa opção aqui, esse template salvo como default. Você pode criar vários templates aqui, pôr o nome que você quiser. Template do Zezinho, do Marcelão, tal, template pro par, o SDCHF, não sei o que. Só que o que acontece? Essa palavra default, o programa, o MetaTrader, ele entende ela como uma configuração básica do sistema. Então, na hora que você inicia um gráfico ou quando você abre o MetaTrader, ele encontra essa palavra default, essa é a configuração que ele vai abrir de início, tá? Então, toda vez que você colocar default aqui, ele vai abrir a forma como você salvou o default. Se você fez isso quando a janela do gráfico estava aberta no mensal, o seu default é um gráfico do tempo mensal. E os indicadores com todas as configurações que você selecionou para os outros tempos de visibilidade. Se você salvar lá nos 5 minutos e você vier aqui, template, e salvar o seu template no default com ele aberto nos 5 minutos, aí cada vez que você abrir um gráfico novo, ele vai abrir nos 5 minutos. E assim vai. Ok? Então, galera, ótima semana para todo mundo aí.